Olá, bem-vindo ao canal Biosapiência. Eu sou a professora Lidiane Salvatierra e hoje nós vamos falar sobre o filo Orthonectida da disciplina de Zoologia de Invertebrados. E desde já é importante dizer que esse grupo ele não é mais considerado um filo. A filogenia atual aponta que o Orthonectida ele faz parte do filo Annelida. A gente vai ver maiores informações sobre isso lá no final da aula. A gente vai iniciar essa aula falando sobre a etimologia do nome Orthonectida. Orto significa reto e necta significa nadar. Nadar em linha reta é uma das características dos ortonectídeos. Mas quem são os ortonectídeos? Eles são parasitas, vermiformes, bilatérios, ciliados e diminutos. Eles são bilatérios porque eles possuem uma simetria bilateral, ciliados porque a maioria das células epiteliais do corpo desse animal é ciliada e diminutos pelo tamanho corporal desses animais. Então, qual seria esse tamanho? As fêmeas elas vão ser sempre maiores do que os machos e as fêmeas elas chegam a atingir cerca de 1 milímetro de comprimento. E hoje a gente tem um total de 25 espécies descritas apenas para esse grupo. Qual a principal característica biológica dos ortonectidas? Todas as espécies descritas até o momento são parasitas de outros invertebrados marinhos, como nemertinos, plateumintos, gastrópodes, bivalves, outros anelídeos, ofiuroides e ascídeos. Aqui a gente tem uma imagem de um plateuminto, ele está completamente parasitado. A gente consegue ver, inclusive nessa imagem aqui, a gente consegue fazer a identificação dos ortonectídeos maiores, que seriam as fêmeas, e dos ortonectídeos menores, que seriam os machos. Então, essa é uma imagem bem representativa de um invertebrado sendo parasitado por um ortonectídeo. Com relação à anatomia dos ortonectidas, eles são animais muito simples. Externamente, a gente vai ter o corpo sendo formado por uma camada com um número definido de células e dispostas mais ou menos em formato de anel. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver as células formando anéis ao longo do corpo. Outra característica interessante é que normalmente a gente vai ter anéis que são ciliados, intercalando anéis que não são ciliados. Adicionalmente, algumas espécies possuem uma cutícula protetora que pode ter entre 1 a 4 camadas e os machos e as fêmeas apresentam um poro genital situado na parte intermediária do corpo. E normalmente esse poro ele vai estar localizado em um anel não ciliado. Com relação a essa informação de que o corpo do animal vai sempre possuir um número definido de células, significa dizer que dentro desse grupo, a espécie A, por exemplo, todos os indivíduos dessa espécie A vão possuir 300 células. Já todos os indivíduos da espécie B vão possuir 600 células. Internamente, esse filo não possui nenhuma cavidade corporal, nenhum órgão bem definido e também não possuem trato digestivo. Eles vão possuir um sistema nervoso bem reduzido, composto por cerca de 6 células, e um sistema muscular com 4 células formando os músculos longitudinais e de 9 a 11 células formando os músculos circulares. Internamente, esses animais eles estão repletos de gametas. O que a gente vai encontrar entre a camada somática externa e esses gametas são células contráteis. A maioria das espécies é gonocorística, o que significa dizer que existem machos e fêmeas, porém algumas espécies são hermafroditas. Aqui a gente observa a ilustração anatômica desses animais. Do lado de fora, então, a gente vai ter a parede corporal ciliada. Internamente, a gente vai ter o sistema muscular, representado aqui em vermelho. Em verde, o sistema nervoso. E a gente observa que o preenchimento corporal maior desse organismo é realizado pela presença dos gametas. Então, aqui, mais internamente, a gente consegue observar as gônadas. E aqui embaixo, a gente tem uma imagem de um ortonectídeo, a gente consegue ver internamente os gametas, a gente também observa a parede corporal aqui,
A flecha aponta a localização do sistema nervoso e tanto aqui em cima quanto aqui a gente vai ter a localização do poro genital. Com relação à locomoção, os adultos eles nadam livremente no ambiente marinho com a ajuda do batimento ciliar. Eles tendem a nadar em linha reta e eles também são capazes de fazer rodopios e também de se dobrarem. Os jovens são parasitas, então eles não se locomovem. Com relação à alimentação, o adulto ele não se alimenta e as larvas elas vão se alimentar do tecido do hospedeiro por fagocitose e pinocitose. Com relação à reprodução, a gente não conhece tanto sobre o ciclo de vida da maioria das espécies de ortonectídeos. O desenvolvimento embrionário também ele é desconhecido pela ciência, mas a gente sabe que existe uma fase assexuada e uma sexuada, e que os indivíduos assexuados eles tendem a dominar a maior parte do ciclo de vida. Com relação à fase sexuada, a gente sabe que o macho, aqui bem pequeno, e a fêmea, eles vão realizar uma cópula. A cópula é muito rápida, existe o acoplamento do macho no poro genital da fêmea. O macho ele não tem nenhum órgão especializado, nenhum pênis, nenhum espermatóforo, nem nada disso. Essa cópula ela dura no máximo 40 segundos. Em seguida, esse ovócito fecundado vai dar origem a uma larva. Essa larva que vai iniciar posteriormente um estágio infectante desse invertebrado. Essa larva ela vai sair do poro genital logo após 18 e 24 horas que ocorreu a fertilização. Essa larva em seguida vai buscar um hospedeiro. Aqui a gente tem um exemplo de um ofiuroide, que é uma serpente do mar. Essa larva vai entrar nessa serpente do mar. Ela vai se desfazer. Primeiro a gente vai ter o desprendimento das células ciliadas externas. Em seguida, as células internas vão se separar e esse produto que ficou, esses pedaços da larva, eles vão se dispersar no espaço tecidual do hospedeiro. No caso, por exemplo, dos ortonectídeos da espécie Rhopalura ophiocoma, as larvas elas preferem infectar as células musculares adjacentes ao peritônio e as bursas genitais e ao trato digestivo. Lá, essa célula vai formar uma massa que chega a dar formas de protuberâncias dentro do corpo desse animal, e dentro dessa massa, essas células infectantes, elas são chamadas de agametas, ou também de células da linhagem germinativa, e esses agametas vão dar origem a formas sexuadas pluricelulares masculinas e femininas. Isso significa dizer que cada célula dessa vai poder desenvolver um indivíduo macho ou um indivíduo fêmea. E quando esses animais eles estão próximos ao seu desenvolvimento completo, eles acabam saindo do hospedeiro. E em seguida, eles vão procurar um parceiro, macho ou fêmea, para realizar a cópula, ter o desenvolvimento da larva e começar todo esse ciclo novamente. Esse quadro, então, é um resumo do ciclo de vida que eu acabei de explicar. Novamente, a gente vai ter, então, uma larva ciliada que vai entrar em um novo hospedeiro. Lá no hospedeiro, ela vai perder as células somáticas e depois as células internas, elas vão ficar fragmentadas no tecido desse animal, desse hospedeiro. Quando isso acontece, a gente fala que essa larva ela entrou num estágio plasmodial. Cada fragmento dessa larva pode dar origem a um novo indivíduo. Cada fragmento vai ser chamado de agameta. Esse agameta, então, pode se desenvolver em um indivíduo sexuado, ou macho ou fêmea. Quando esses animais já estão próximos da maturação, o macho e a fêmea vão sair desse hospedeiro. Eles já normalmente saem com os gametas desenvolvidos, então a gente já sai com o macho e também já sai com uma fêmea do hospedeiro quase que prontos para fazer a cópula. Quando essa maturação fora do hospedeiro termina e é bem rápida, esses dois indivíduos seguem para a cópula, ocorre a fecundação, existe a formação de um zigoto, esse zigoto vai dar origem à larva e aí a gente vai ter todo esse processo de novo. Como a gente tem uma parte do ciclo em
reprodução assexuada e outra em reprodução sexuada, a gente fala que esse ciclo ele tem alternância, então é um ciclo também chamado de metagênese. Aqui então a gente volta para essa imagem do plateuminto, que internamente ele está infectado pelos parasitas. Então aqui a gente já tem vários indivíduos adultos originados dos agametas, que eram fragmentos de uma larva que inicialmente infectou esse plateuminto. E finalmente, então, a gente tem a parte da filogenia. Eu abri a aula falando que o filo Orthonectida, ele não é mais considerado um filo, e aqui vem a explicação. No começo, quando esses animais foram descritos e a gente começou a tentar posicionar ele na árvore filogenética, a gente teve muita dificuldade, né? Inicialmente, os ortonectídeos e também os rombozoários, que a gente vai explicar numa outra aula, eles eram conhecidos como mesoários. Mesoário era uma classificação dada a um grupo de animais que eles apresentariam tanto características de protozoários quanto também características de metazoários. Então, seriam animais que representariam um grupo ali de transição entre esses dois grandes grupos. Inclusive, os ortonectídeos eles já foram considerados protistas ciliados altamente complexos. Porém, hoje, principalmente com estudos de filogenia molecular, a gente já sabe que eles formam, sim, um grupo monofilético, só que eles estão alocados lá em bilatéria, então são animais bilaterais, e incluídos em Spiralia, também chamado de Lophotrochozoa, que é um agrupamento que apresentam membros que possuem ou lofóforo, que é uma estrutura alimentar ciliada, ou a presença de uma larva trocófora, que é uma larva que apresenta bandas de cílios circundando o corpo. E dentro de Spiralia, os estudos apontaram que, na verdade, o filo Orthonectida ele faz parte do filo Annelida, especificamente em Pleistocannelida, muito próximo à Clitellata, lá do grupo dos sedentários. Finalizando, então, aqui a gente tem uma árvore mostrando principalmente o Pleistocannelida, que é composto por sedentária e errântia. Errântia são os grupos de anelídeos que se locomovem e sedentárias são os grupos mais sedentários. E então os ortonectídeos eles ficariam possivelmente próximo aqui de Clitellata, porque inclusive já foi identificado a presença do clitelo nos ortonectídeos. Lembrando que o clitelo é uma estrutura glandular característica dos anelídeos. Fica para vocês, então, as referências. Muito obrigada por assistir essa aula. Bons estudos, até o próximo vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!